Vamos ver aqui o que falou, nesse caso curioso, o psicanalista e psiquiatra Jacques Stiffman em uma conversa com o Marcelo Tais no programa Provoca, agora do dia 9 de novembro. Vamos ver aqui o que ele falou, que é bastante interessante. De saúde mental, e uma noite recebeu a visita da Janis Joplin. Foi verdade. Como que foi isso? Então, aí é que é o problema, né? O duro vai ser o pessoal acreditar. Eu sei, vai ser difícil, mas vai ser complicado, porque eu também tive dificuldade. Essa história é uma história curiosa. Eu morava num apartamento de 30 metros quadrados, né? Estava começando na profissão. Aqui em São Paulo, não conhecia. A minha eu já disse que não conhecia, os outros muito menos. Então estava no nada, né? Como diria, eu acho que Guimarães Rosa. E aí eu pensei que achava estranho que eu não tinha um LP da Janis Joplin para ouvir Summertime. Aí fui atrás disso, nas lojas que tinham, fui numa loja, tinha umas lojas de disco, achei estranho que ninguém tinha. Finalmente achei numa loja na rua dos Estados Unidos um livro, um LP da Janis Joplin com uma característica. Ele estava arranhado, porque ele era demonstração. E eu que tenho uma ascendência judaica, habitualmente não compro disco arranhado. Quem teve disco sabe, não se comprava disco arranhado, né? Mas eu comprei, levei para casa e passei o fim de semana ouvindo Summertime e outros... Arranhado. Né? Bom, até porque é ruim de ouvir, fui para o meu ambulatório de psiquiatria da Santa Casa de Guarulhos, num dia ou no outro dia, e recebo, então, era um ambulatório, atendia 40, 60 pessoas por dia, formava uma fila numa casinha, e eu recebi uma senhora que veio me dizendo, eu não tinha muito tempo para atender, né? Eu praticamente, como dizia a anedota, já estava fazendo a receita do próximo paciente. Né? Mas ela me disse que estava tendo alucinações, ela não disse que essa palavra, que ela viu uma mulher de cabelo vermelho que repetidas vezes queria que ela fosse para um cemitério procurar uma cova. Bom, vocês imaginam que eu tinha uma quantidade enorme de gente procurando cova e outras coisas naquela época, muita alucinação e tal. Mas eu sempre tive muita atenção, era criticado por atender devagar. Era para atender em 10, eu atendi em 12 minutos. Né? Então, aconteceu um detalhe engraçado. Naquele mesmo momento chega uma moça jovem, com um quadro de convulsão reentrante. Era para ter ido ao pronto-socorro, mas veio para o único lugar possível, muito comum. Colocamos a menina na maca. Disse para a moça que eu estava conversando, virei o receituário, pedi para ela escrever o que a moça falava para ela. E fui atender a moça. Que falava na cabeça dela. O que ela estava ouvindo. O que ela estava ouvindo, que ela não conseguia me dizer. E não tínhamos tanto tempo. E fui atender essa moça, que era um antigo sobrado, que dava para ver. Da sala onde eu estava, ela escrevendo lá e eu medicando. Tinha que dar uma medicação para sair da convulsão e tal. Quando saiu, eu voltei tudo rápido. E ela meio escrevendo ainda, eu sentei ali e tal, e disse, a senhora já escreveu e tal, ela me entregou. Quando ela me entrega o papel, eu tive uma dificuldade de ler. Uma letra ruim, um garrancho, eu estava com pressa, como vocês podem imaginar, né? Aí eu comecei a ler, daqui a pouco eu disse, isso aqui está em inglês. Aí fiquei meio assim, sabe? Pensando, e a psiquiatria, a psicanálise, tudo foi pro saco agora, né? E eu comecei a ler. Dava para entender. E dava para entender, eu tenho até o papel, não sei o que vão achar lá no céu disso, em todo caso. Ela começa dizendo o seguinte, Dear Doctor, né, querido doutor, I am from Port Arthur, Texas. Help me, doctor, I am a heroinoman. E aí na assinatura, eu demorei um pouco para ver, mas eu provo. Estava escrito Janis Joplin. Só que estava escrito Janis Joplin. Aí eu perguntei se por acaso ela havia trabalhado em casas onde pudesse ter ido ao exterior, ou falava inglês, etc. E tal. Disse que nunca tinham saído da roça ali. Num desses momentos aconteceu uma coisa curiosa, em que ela disse para mim, doutor, ela está do seu lado esquerdo aí. Ela? Pois é, então chegou uma outra pessoa para ser atendida. Ele teve que atender essa outra pessoa e pediu para a tal mulher que estava tendo essa alucinação para ela escrever o que é que ela ouvia a partir da alucinação que tinha. E aí foi escrito isso. Como ele mesmo fala, ele tentou aí levantar alguma informação para saber se a tal mulher que escreveu, se ela tinha condições de escrever algo em inglês, né? E pelo que ele averigou, ela não tinha aquela capacidade. Então, como ele mesmo disse, é até engraçado, nesse momento, o conhecimento técnico dele fica, enfim, ele se vê em uma situação na qual o conhecimento técnico não é suficiente para dar uma resposta, né? Vamos lá o que ele disse em seguida. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Do inglês, etc. E tal. Disse que nunca tinham saído da roça ali. Num desses momentos aconteceu uma coisa curiosa, em que ela disse para mim, doutor, ela está do seu lado esquerdo aí. Ela falou? A moça falou que dentro do consultório? Do consultório, atrás do meu ombro esquerdo.
Eu, àquelas alturas, não estava sabendo mais nada, mas a verdade é que eu senti uma presença ali. Eu sei que o CRM, todo mundo vai ficar tenso. Não, todo mundo que ouviu tudo que você falou até agora. Então, aí isso é que eu digo. Quando eu falei que é para não ter certeza, ninguém acreditou. Né? Agora está resolvido. Né? Eu, inclusive, agora vocês me perdoem, todo mundo me perdoa, eu mandei ela para um cara que eu conhecia, que é um muito bom psiquiatra e espírita, e era muito amigo da filha do filho do Gasparito. Gasparito, você encaminhou a mulher para ele. Não mediquei, porque entre outras coisas que eu falei para vocês, ela me disse que os remédios que os outros davam para ela só deixavam ela com mais sono. Olha só. Então agora complicou. Que coisa. E aí, como que terminou? Terminou de uma forma curiosa. O Gasparito me avisou que no dia tal eu deveria acender uma vela, que haveria uma reza, em que ela teria a alma dela encaminhada para o lugar adequado, que ela morreu numa overdose, estava perdida. Né? E eu, no meio da psiquiatria, psicanálise e tal, ele queria que eu desenvolvesse uma coisa, uma capacidade minha. E eu disse para ele, olha, Gasparito, se eu tivesse que desenvolver, eu estava aí. Ela veio aqui para Guarulhos, então cada um fica no seu canto. Cada um no seu quadrado. Aí foi feita a reza, a vela, e o surpreendente, eu mais ou menos queria que acontecesse, mas aconteceu, eu esqueci, um mês depois me entra essa senhora. No consultório? No consultório, para agradecer. E, infelizmente, para os meus colegas, né, que só querem falar umas coisas, era outra pessoa. Ela era outra pessoa. Ela falou que tinha resolvido o problema. Ela agradeceu, não entrou em muitos detalhes, mas disse que resolveu o problema, que a moça não estava mais procurando covas. Meu Deus, tinha parado de falar na cabeça dela. Tinha parado, por isso que eu digo para vocês, cuidado de ter certeza. É interessante porque aqui no final ele fala isso, cuidado de ter certeza. Porque como profissional, sem nenhum tipo de vínculo com religião ou doutrina espiritualista, ele se viu nessa situação na qual o seu conhecimento técnico foi confrontado de uma forma que ele não conseguiu solucionar e acabou encaminhando a pessoa para algum outro tipo de assistência, que no caso foi o médium ao qual ele se referiu. É interessante o caso porque ele se configura para nós como uma oportunidade de estudo, a exemplo do que nós vimos Allan Kardec fazer na Revista Espírita o tempo inteiro. Diante de casos curiosos, diante de casos sem solução do ponto de vista materialista, Allan Kardec se valia dessas oportunidades para dar a contribuição do estudo espírita, realizando estudos a respeito do caso, colocando o ponto de vista espírita a partir dos estudos que realizava. Não só Allan Kardec fazia isso, como os diversos grupos de estudo que remetiam para Allan Kardec o resultado desses estudos que, eventualmente, ele também compartilhava na Revista Espírita. Aqui nós temos esse caso, que para os dias de hoje se constitui uma oportunidade interessante de estudo. Obviamente é uma pessoa séria, respeitada, que não tem motivo nenhum para inventar uma história como essa, então é um caso interessante, assim como os casos que a gente vê na revista, um caso que de repente nos chama a atenção a fim de que nós possamos realizar um estudo a respeito, a fim de entender melhor o que aconteceu. No caso, o médium que prestou assistência, ele resolveu e, enfim, a mulher não entrou nem em detalhes aqui com o psiquiatra, né, com o psicanalista, a fim de explicar o que é que foi feito lá e fica por isso mesmo. Mas para nós, pensando aqui no exemplo de Allan Kardec, de repente algum grupo de estudo na atualidade que se interesse a respeito desse caso, poderia muito bem aqui fazer a evocação dos espíritos para entender melhor o que aconteceu. Isso a exemplo do que Allan Kardec fazia e dos espíritas que à época seguiam também o exemplo de Allan Kardec. Assim como naquela época os espíritas seguiam esse exemplo, também está ao nosso alcance hoje em dia seguir esse exemplo. A princípio, algumas perguntas já surgem de cara. Era mesmo o espírito que acompanhava a pessoa? Esse espírito era o espírito de Janis Joplin? E por que motivo o espírito de Janis Joplin estaria acompanhando essa pessoa? Enfim, são algumas questões que se apresentam como uma oportunidade de estudo, a exemplo do que Allan Kardec fazia. É um caso curioso, é um caso interessante, que eu vim aqui compartilhar com vocês. É isso, se inscreva no canal, deixe aí o seu curtir e até uma próxima. Valeu!